Há momentos em que a alma parece cercada por montanhas escuras e cada passo parece mais pesado que o anterior. Você tenta respirar, mas a pressão por dentro é maior que a força que resta. É nesse tipo de madrugada emocional que Deus te encontra. Há um lugar onde a alma descansa e é lá que Deus te espera agora. Hoje, vamos caminhar pelo Salmo 18, um salmo de vitória após longa batalha. O Salmo 18 nasce do coração de alguém que quase desmoronou, mas viu Deus se levantar por ele. Davi canta depois de ser perseguido, afrontado, traído, ameaçado, mas também depois de ser honrado pelo próprio Deus. E é isso que eu quero que você sinta hoje. Você não está apenas lutando, você está caminhando para um lugar de vitória. Ore a palavra e encontre descanso na voz de Deus. Agora, presta atenção nisso. Antes da vitória aparecer na terra, ela começa dentro de você. Davi diz: eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. Quando o coração declara isso em meio ao caos, algo muda no mundo espiritual. As trevas começam a perder espaço, o medo começa a afrouxar, a fé começa a reacender. Mas espera, porque a leitura do Salmo 18 revela algo ainda mais profundo. Davi conta que as correntes da morte o cercaram e que as torrentas da destruição caíram sobre ele. Isso é muito mais que poesia. É a descrição exata de alguém que estava afundando emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Você já sentiu isso? Já sentiu como se a vida estivesse te engolindo? E é nesse ponto que a virada começa. Davi diz: na minha aflição clamei ao Senhor. Dos seus céus ele ouviu a minha voz. Isso não é apenas consolo, é intervenção. O céu não apenas ouviu, o céu se moveu. Deus não apenas escutou, Deus respondeu. Quando você clama, o silêncio não significa ausência, significa preparo. É aqui que muitos desistem, mas você não vai parar. Quando Davi clamou, algo aconteceu nos céus. Ele descreve: a terra tremeu e abalou-se, dos seus narizes subiu fumaça. Não interprete isso como exagero poético, é linguagem espiritual de alguém que viu Deus se mover com violência contra aquilo que o oprimia. E eu preciso te lembrar, quando Deus decide agir por você, nada permanece do mesmo jeito. Nada resiste ao seu mover. Agora presta atenção nisso. O Salmo diz que Deus desceu dos céus, envolto em densas trevas, montado sobre querubins, avançando com poder. Isso é Deus guerreando pelo seu Filho. É Deus invadindo o território da dor, da injustiça, da afronta. Você não tem um Deus passivo, você tem um Deus que se levanta quando você não consegue mais levantar. Um Deus que entra na batalha por você. Mas espera, porque o texto fica ainda mais forte. Davi diz: do alto ele estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Talvez você esteja exatamente aí, em águas profundas, lutando para não afundar. E sabe o que Deus faz? Ele não joga um conselho, ele estende a mão, ele te puxa, ele te arranca daquilo que ameaça te destruir, ele te coloca de pé novamente. E por que Deus faz isso? Davi responde: ele me livrou porque tinha prazer em mim. Isso quebra toda mentira que o inimigo tenta colocar na sua mente. Você não é esquecido, não é ignorado, não é secundário. Deus tem prazer em você. Ele se importa, ele intervém, ele luta, ele levanta muralhas ao seu redor. Ele abre caminhos onde não havia saída. A vitória começa na identidade. Agora chegamos ao coração do Salmo 18. Davi declara: com o meu Deus salto muralhas. Isso não é metáfora, é revelação. Quem anda com Deus não teme obstáculos, porque sabe que o impossível não é parede, é plataforma. O que parecia limite se torna impulso. O que parecia prisão vira passagem. E é exatamente isso que Deus está prestes a fazer na sua história: te fazer saltar. Mas agora, presta atenção nisso. Vitória não é apenas algo que Deus dá,
é algo que Deus forma dentro de você. Davi diz: Ele me deu forças para o combate, fez meus pés firmes como os da corça. Ou seja, Deus não apenas remove o inimigo, Ele te fortalece, te amadurece, te prepara para nunca mais ser derrotado pela mesma batalha. A vitória de Deus transforma o interior e o exterior. O Salmo 18 afirma que Deus treina as minhas mãos para a batalha. Isso significa que algumas guerras não foram para te destruir, mas para te capacitar. Há coisas que você só aprende lutando. Há músculos espirituais que só crescem na pressão. Há vitórias que só vêm depois de resistência. Você não está sendo esmagado, está sendo moldado. Você não está sendo vencido, está sendo treinado. Mas espera, porque aqui há algo poderoso. Davi declara que Deus lhe deu o escudo da vitória. Não é um escudo comum, é o próprio Deus te cobrindo, te blindando, te cercando. Por isso alguns ataques não te quebraram. Por isso você não desmoronou. Por isso você ainda está aqui. O escudo da vitória não impede a batalha, mas impede que ela te destrua. Você foi guardado o tempo inteiro. Davi também diz: alargaste o caminho diante de mim, para que meus pés não escorregassem. Em outras palavras, Deus amplia o território, estende possibilidades, cria estradas onde não havia, remove tropeços ocultos. Há caminhos que vão se abrir para você, não porque você é forte, mas porque Deus está endireitando o terreno. A vitória virá não pelo esforço, mas pela intervenção do alto. Agora, presta bem atenção nisso. Davi afirma que perseguiu seus inimigos até vencê-los e que nenhum deles pôde resistir. Isso não é sobre pessoas, é sobre tudo que se levantou contra sua alma. Medo, ansiedade, ataques, humilhações, injustiças. Deus vai te dar força para não apenas sobreviver à batalha, mas para fechar ciclos que tentaram te aprisionar. Vitória completa, não parcial. Mas espera, porque agora o Salmo revela o motivo da vitória. Davi diz: Tu me cingiste de força para a batalha e submeteste a mim os que se levantaram contra mim. A grande virada não é quando o inimigo cai, é quando Deus te veste com força. Não é força humana, é força derramada. Não vem de esforço, vem de presença. É essa força que muda destinos e encerra guerras antigas. O texto continua: Fizeste meus inimigos baterem em retirada. Aqui há uma chave espiritual. Quando Deus se levanta, a oposição não precisa ser derrotada por você. Ela recua sozinha. Há situações que não resistirão ao que Deus está prestes a liberar. Portas se abrem, pesos caem, gritos internos silenciam. Deus faz cessar movimentos contra você sem que você mova um dedo. Ele luta. Agora presta atenção nisso. Davi diz que clamou e ninguém o ajudou. Nenhum aliado, nenhum homem, nenhuma porta humana. Ele estava só. E ainda assim Deus veio. Isso significa que a vitória que Deus te dará não será acreditada a pessoas, favores ou conexões. Será uma vitória tão clara, tão sobrenatural, que todos saberão. Foi Deus quem levantou. Foi Deus quem sustentou. Foi Deus quem fez. Depois disso, Davi declara: O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Não é perfeição, é fidelidade em meio à dor. É permanecer mesmo quando o chão faltou. É não abrir mão da fé quando tudo parecia contrário. Deus recompensou Davi não porque ele não errou, mas porque não desistiu. E essa também é sua história. Você não desistiu. Por isso, há recompensa à sua espera. Aqui começa a ascensão final do Salmo. Davi proclama: Com o meu Deus, salto muralhas. Isso significa que a vitória não é apenas livramento, é expansão. Deus não quer apenas te tirar do lugar apertado, mas te conduzir a lugares maiores. Ele amplia sua visão, sua fé, seu caminho. Muralhas que antes te intimidavam serão degraus. O que era barreira se tornará impulso para o próximo nível. Mas agora presta atenção nisso.
Antes de Davi celebrar a vitória externa, ele reconhece a transformação interna. Ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Isso significa que, mesmo quando o processo doeu, ele foi necessário. Deus não desperdiça lágrimas. O que você viveu não foi aleatório, foi lapidação. O caminho foi duro, mas te preparou para o que vem. Davi então declara algo que precisa entrar no seu espírito hoje. Quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha, senão o nosso Deus? Essa pergunta desmonta toda a mentira que o inimigo tentou plantar. Não são as circunstâncias que determinam sua vitória. É a rocha em que você pisa. Ventos vêm, tempestades batem, ataques se levantam, mas quem está sobre a rocha permanece firme. E aqui o salmo toma força de guerra. Ele me dá os pés como o da corça e me põe nas alturas. Isso significa que Deus te dará leveza onde antes havia peso, rapidez onde havia lentidão, avanço onde havia travamento. Há alturas reservadas para você, lugares que antes pareciam inalcançáveis. Vitória não é apenas sobreviver, é subir. Não é apenas resistir, é avançar para o próximo nível. Mas espera, porque o texto continua revelando estratégias espirituais. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Isso mostra que Deus não quer apenas te livrar, Ele quer te fortalecer para que nunca mais seja vencido pelo que um dia te feriu. As batalhas que você enfrentou estavam treinando sua maturidade espiritual. Deus não te poupou da luta, Ele te treinou para vencer. Agora, olha isso, a tua mansidão me engrandeceu. Essa frase é tão profunda que muitos passam despercebidos. A vitória não veio porque Davi era forte, mas porque Deus o tratou com ternura. Deus engrandece não com dureza, mas com cuidado. Ele corrige, mas levanta. Ele confronta, mas acolhe. Ele molda, mas sustenta. Sua vitória é fruto do amor firme, mas gentil, de um pai que cuida. Agora presta atenção nisso. Davi diz que Deus alargou seus passos para que ele não tropeçasse. Isso significa que a vitória não é apenas proteção, mas expansão. Quando Deus decide te exaltar, Ele amplia o território, abre horizontes, remove limitações. O espaço que antes te apertava já não te comporta mais. Deus está te levando para um lugar maior do que o que você imaginou. O salmo continua: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Isso não fala de pessoas, mas de ciclos, padrões, medos e opressões que tentaram te aprisionar. Alguns ciclos precisam ser encerrados com autoridade espiritual. Deus não quer que você apenas escape, quer que você finalize o que te perseguia, quebrando raízes antigas. Mas espera, porque essa parte é profunda. Davi diz que quando o inimigo tentou se levantar novamente, tu me cingiste de força para o combate. Ou seja, há ataques que não são para te derrubar, mas para revelar a força que Deus te deu. Você não é frágil, você não é fraco, você é revestido de força divina. A batalha não expõe sua fraqueza, evidencia a capacidade que Deus construiu em você. E então Davi testemunha: os que me odiavam foram silenciados. Quando Deus te dá vitória, Ele silencia vozes que tentaram te diminuir. Ele cala acusações, quebra julgamentos, encerra narrativas falsas. O próprio Deus responde por você. Há situações que não exigem sua defesa, exigem seu silêncio, porque a resposta não virá da sua boca, mas das mãos de Deus agindo por você. Agora olha o que acontece. Me puseste como cabeça das nações. Isso revela que a vitória não é apenas livramento, é promoção espiritual. Deus tira do vale e coloca no monte. Tira da perseguição e coloca na liderança. Tira da pressão e coloca na autoridade. A vitória de Deus não te devolve ao ponto inicial, te eleva a um novo patamar. Você não volta para onde estava, você sobe. Mas presta atenção nisso.
Davi diz que até povos que eu não conhecia me serviram. Isso revela que a vitória transforma ambientes e pessoas ao seu redor. Deus levanta conexões inesperadas, favorece caminhos improváveis, abre portas que não estavam no mapa. A honra não vem daquilo que você controla, mas daquilo que Deus movimenta nos bastidores para exaltar quem permanece fiel. O texto continua: ao ouvirem falar de mim, me obedeceram, estrangeiros se submetiam a mim. Isso não fala de domínio humano, mas de autoridade espiritual. Quando Deus te dá vitória, Ele faz com que até ambientes hostis se alinhem. Situações que antes te resistiam passam a cooperar. A vitória que Deus te entrega afeta até territórios que você nunca tocou, mas que Ele preparou para você. E agora espera, porque a tensão espiritual aumenta. Davi declara que estrangeiros se encolhiam diante dele. Isso significa que forças contrárias recuam quando percebem a presença de Deus sobre alguém. Não é sobre você intimidar, é sobre a unção intimidar. Há batalhas que estão desistindo de você. Há forças que perceberam que você está protegido. Sua vitória é reconhecida no invisível. Então vem uma das declarações mais poderosas: viva o Senhor, bendita seja a minha rocha. Aqui, Davi não celebra armas, estratégias ou alianças. Ele celebra a rocha, Deus como fundamento inabalável. É isso que sustenta sua vitória. Você não depende de circunstâncias, mas de uma base eterna. Quando você permanece na rocha, nada te arranca, nada te afunda, nada te derruba. Davi encerra dizendo: ele dá grandes vitórias ao seu rei. Não pequenas, não moderadas, grandes. Vitórias que marcam temporada, viram página, mudam destinos. Vitórias que não deixam dúvida de que foi a mão de Deus. É assim que Ele faz com aqueles que o temem. A vitória que está chegando não será discreta, será evidente, transformadora, incontestável. Uma vitória para glorificar o nome. Mas presta atenção nisso. Davi reconhece que Deus o exaltou por amor, não por mérito, desempenho ou perfeição, mas por amor. O inimigo tenta te convencer de que você precisa provar algo para ser abençoada. Mas a vitória do Salmo 18 não nasce do esforço humano, nasce da graça. Você não está vencendo porque é forte, mas porque é amada. A graça sustenta, levanta e promove. E o Salmo revela algo grandioso. Ele me deu vitória sobre meus adversários. Essa vitória é abrangente, emocional, espiritual, interna, externa. Deus não te livra apenas do que te persegue. Ele te cura do que te feriu. Ele fecha portas tóxicas, encerra ciclos dolorosos e redefine sua história. O que te machucou perde força. O que te derrubou perde voz. O que te paralisou perde poder. Agora espera, porque essa frase é chave. Tu me exaltaste acima dos que se levantaram contra mim. Isso não é sobre superioridade, mas sobre destino. Deus não apenas remove adversários. Ele te coloca acima da narrativa que tentaram escrever contra você. Ele te coloca em um nível onde ataques não te alcançam. A verdadeira vitória é quando Deus te eleva além da intenção do inimigo. E então Davi canta: por isso te louvarei entre as nações. A reação natural da vitória não é orgulho, mas gratidão. Quando Deus muda a história, o louvor transborda. A vitória gera testemunho, a batalha gera autoridade, o livramento gera adoração. Sua vitória não será silenciosa, será testemunhada. Pessoas verão o que Deus fez e vão reconhecer: Ele esteve com você o tempo todo. O Salmo 18 termina com um selo profético. Ele dá grandes vitórias ao seu ungido. Isso significa que a vitória não é evento isolado, é marca de identidade. O ungido não luta sozinho. O ungido não cai sem ser levantado. O ungido não é esquecido. O ungido não é derrotado por aquilo que o mundo teme. Você é guardada, guiada e fortalecida por Deus. Ele te dará grandes vitórias. Mas presta atenção nisso. Vitória não é a ausência de guerra.
é a presença de Deus na guerra. Davi enfrentou perseguições, desertos, ameaças reais, noites de incerteza e ainda assim venceu. Não porque o cenário era favorável, mas porque Deus estava nele. Isso significa que o ambiente não define o resultado, a presença define. A vitória não nasce do contexto, mas da companhia. E aqui há algo profundo. Davi viu Deus romper céus por ele. Isso significa que a vitória foi tão sobrenatural, tão inesperada, tão poderosa, que nenhuma explicação humana caberia. É assim que Deus faz com seus filhos. Ele age de um jeito que não permite glória para ninguém além dele. Quando Deus se levanta, o impossível se curva. O que parecia final se torna começo. Agora espere, porque o Salmo mostra que a vitória não é apenas resposta, é transformação. Davi diz que Deus o tirou das águas profundas. Isso fala de cura emocional e espiritual. Deus não te dá vitória apenas contra o que te cerca, mas também sobre o que te afunda por dentro. Sua vitória externa será reflexo da vitória interna. Deus está te tirando das águas que te sufocavam. E então vem a revelação mais íntima do Salmo. Ele me livrou porque tinha prazer em mim. Isso precisa entrar no seu espírito. Deus não te livra por obrigação, mas por amor. Não te salva por piedade, mas por alegria. Ele escolheu ouvir sua voz, escolheu lutar por você, escolheu te guardar. A vitória que Deus te dará é fruto do prazer que Ele tem em te ver de pé, inteira, restaurada. E a jornada se cumpre aqui. Davi reconhece que todas as vitórias que recebeu, cada livramento, cada porta, cada milagre, vieram de um Deus que nunca falha. Sua história também será marcada por esse selo. Deus esteve com você em cada queda, cada luta, cada lágrima. E agora Ele te leva ao lugar da vitória. Não parcial, não pequena, não discreta, mas completa, evidente e gloriosa. Mas presta muita atenção agora. Toda vitória verdadeira termina em rendição. Davi, depois de ver Deus mover céus e terra, se prostrou em adoração. É isso que diferencia quem vence de quem apenas sobrevive. A vitória não te afasta de Deus, te atrai. Não te enche de orgulho, te enche de reverência. Quanto mais Deus te exalta, mais você se curva diante dele. Essa é a postura da vitória. E aqui começamos a oração profética de encerramento. Senhor, assim como o Senhor fez com Davi, estende tua mão poderosa sobre esta vida agora. Rompe os céus em favor dela. Entra na história dela com força, luz e intervenção. Que toda corrente seja quebrada, toda aflição cessada, todo inimigo silenciado, que ela viva a vitória que o céu já decretou. Agora presta atenção nisso. Eu declaro em nome de Jesus, nenhuma muralha ficará de pé diante de você, nenhuma acusação permanecerá, nenhuma arma do inimigo prosperará. Deus vai te colocar em lugares altos, vai firmar seus passos, vai endireitar seu caminho. Ele será a tua força, tua rocha, tua fortaleza e teu defensor. O que parecia impossível se tornará testemunho. O que parecia fim será virada de Deus. E agora, diante do que ouvimos e oramos, faça disso a sua declaração de fé. O Senhor é a minha rocha. Escreva isso no coração. Repita com firmeza. Deus te guardou, te sustentou, te treinou e te conduziu até aqui. E Ele vai te levar além. Essa vitória é só o começo. Há portas se abrindo, há caminhos sendo alinhados, há coisas invisíveis se movimentando em seu favor agora. Encerramos proclamando: ore a palavra e encontre descanso na voz de Deus. Que o Senhor te cubra com força, alegria e vitória. Que te coloque em lugares altos, que te faça saltar muralhas e que te dê grandes vitórias, assim como fez com Davi. Que essa palavra ecoe no seu espírito até o próximo encontro. E se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: o Senhor é a minha rocha.